Olá pessoal, bem-vindos novamente. E o vídeo de hoje vamos tratar sobre describes alinhados e testes parametrizados, perfeito? Bom, então continuando com o nosso projeto, tá? Vamos criar então esses describes alinhados, bem como também os testes parametrizados, tá certo? Bom, para isso, pessoal, eu vou estar criando um outro arquivo aqui que vai estar representando aqui uma das entidades principais do nosso sistema, que é a entidade carrinho, tá? Então, com isso, dentro de SRC, vou estar criando pasta carrinho e dentro de carrinho, o arquivo carrinho, perfeito? Bom, e para ganhar tempo, vou colocar o código aqui. Está aqui então implementado a nossa classe carrinho, tá? Então não tem nada de muito complexo, né? Então tem um construtor e aqui eu tenho as funções adicionar, remover, obter o total e limpar o carrinho, né? A lista de itens do carrinho, perfeito? Bom, com isso então vou lá na pasta testes e criar o arquivo carrinho.teste.js. Beleza, pessoal? Bom, aí, primeiramente, né, eu vou importar aí as duas entidades que a gente vai estar trabalhando. Produto, porque carrinho ele vai compor uma lista de produtos, né, e carrinho, com certeza, né, porque a gente vai estar escrevendo aí testes diretamente para o carrinho e a gente precisa importar. Perfeito? Bom, criando aí o primeiro describe, deixa eu fechar aqui. E esse describe, pessoal, eu vou estar trabalhando com essa nomenclatura de carrinho de compras. E aqui eu posso, dentro desse describe, estar criando um outro describe para estar agrupando os casos de teste. Então, com isso, você pode fazer uma organização lógica de forma que fique interessante para você executar os casos de testes, para você até organizar a sua escrita de testes. E isso facilita muito quando você tem arquivos grandes para escrever testes unitários. Então, é um recurso muito interessante que não tem nada de novo. Então, é só uma informação de que você pode criar describes dentro de describes, perfeito? Então, aqui, continuando, eu tenho esse conjunto de código. Então, criei aqui a variável carrinho, camisa, tênis, e aqui, antes de cada caso de teste, eu crio o carrinho e dois produtos, tá? E ao final de cada caso de teste, eu limpo esse carrinho, tá? Para dar segurança aí na execução dos casos de teste. E aqui vou criar o meu describe dentro desse carrinho de compras, o que? A ação de adição de itens válida. Perfeito? Então, aqui eu vou fazer uma organização lógica, um grupamento lógico de que vou estar dentro aqui de carrinho de compras, agrupando alguns casos de testes com ações válidas e ações inválidas, tá? Então você pode fazer essa organização nesse sentido. Então se você executar aqui o npm teste, né, todos os testes foram passados, executados, né, e executados com sucesso. Perfeito? Bom, então aqui não tem nenhuma novidade, tá, pessoal? Eu vou estar atualizando todo o código. Então, para vocês verem aqui, ó, deixa eu lançar a mão nesse recurso para minimizar. Ó, então aqui dentro desse primeiro describe, que tem o nome de carrinho de compras, vou ter aqui, né, o describe de adição de itens, a adição válida de itens, tá, pessoal? Coloquei no final aí, na hora de construir o código, né, não me atentei pela a sintaxe aí da língua portuguesa, né? Então, adição válida de itens, né, remoção válida de itens, remoção inválida de itens e trabalhar com total e limpeza, tá? Então é uma organização lógica que eu quis
que eu quis trabalhar. E aí vocês podem, não tem, se não me falha a memória, no Jest não tem um limite para você estar fazendo esse describe aninhado, tá, pessoal? Então, só para confirmar aqui o meu código, para não ter dor de cabeça futuro, executei os meus casos de teste, todos passaram. Perfeito. Então, pessoal, continuando, que eu quero passar para vocês aqui, para finalizar o nosso vídeo, sobre teste parametrizado. O que isso significa? Bom, isso vai facilitar bastante na escrita de teste, de que imagina o seguinte, é uma forma de criar uma determinada rotina parecida com loop, de uma determinada instrução, a gente vai estar criando algumas situações em um caso de teste só. Então, dentro de caso de teste, a gente vai estar criando outros casos de teste também, só que de uma forma muito mais facilitada, tá, pessoal? Então, nessa situação, eu vou estar criando esse describe aqui para estar tratando a situação de adição inválida de itens, tá? Eu coloquei de propósito aqui, tá? Você pode ver que remoção, né, tem válida e inválida, e aqui a adição só tinha válida, né? Então, eu vou estar passando para vocês esse teste parametrizado com esse teste, partindo do princípio com ações inválidas na adição de itens, tá? E como que a gente trabalha? A gente vai chamar, né, a função do caso de teste, né, na sua sintaxe padrão. Então aqui a gente tem a função anônima, tá certo, pessoal? E aí aqui a gente chama a função .it, perfeito? A função .it. E aqui, pessoal, deixa eu só voltar aqui para a gente não se perder, tá? Então deixa eu voltar um pouquinho, perdoe-me. Então vamos lá, qual é a sintaxe? Vamos começar com it, e aqui dentro vou estar passando quais são as situações que eu quero tratar. E considere como situações os objetos que a gente quer trabalhar nas suas configurações, tá? Então, primeiro, aqui, deixa eu dar o Ctrl Z, vamos criar aqui uma lista, tá? Então, crio um colchetes, e aqui para cada situação eu vou colocar dentro de um colchetes, tá? Então, repare bem, essa é uma determinada situação de invalidez de adição de itens, né? Então, primeiro eu crio uma função anônima, e na frente eu coloco quais são as opções que vai determinar que a adição de um item é inválido, tá? Primeiro seria o objeto do tipo produto, tá? E aqui o estoque, e aqui eu estou tratando que é a mensagem, a exceção que vai ser gerada lá no carrinho, tá? Que eu estou tratando na hora de adicionar o produto, perfeito? Então, quais seriam as possíveis duas exceções que serão geradas? Tanto um item inválido quanto quantidade inválida. Então, a gente vai estar criando um teste parametrizado nessa situação aqui de adicionar itens inválidos, tá? Então, isso aqui é uma situação, tá? Então, vou deixar apenas uma para concluir aqui a sintaxe, para vocês entenderem melhor, tá certo? Então, aqui vou colocar um parênteses na frente, e dentro do parênteses eu vou estar colocando o restante do meu teste parametrizado, tá? Na primeira linha eu vou colocar a descrição mais específica desse caso de teste, tá? Com os seus parâmetros. E aí, a quantidade de parâmetros, a ordem que você colocar nos parâmetros, ele vai seguir a mesma ordem que você colocar aqui, tá? Então, eu coloquei nesta frase que não deve adicionar produto, e aqui esse primeiro S vai vir o primeiro parâmetro que eu informar, e depois inválido ou quantidade errada. Este local aqui, que é a porcentagem S, vai corresponder à quantidade de estoque.
E se você mudar aqui, não é? Colocar um e null, não tem problema, mas na hora que você for trabalhar isso aqui, você deve, né, se atentar aí para ter lógica. Bom, continuando aqui, eu vou pular uma linha para não ficar tanta informação. E aqui sim, vou chamar a minha função anônima. Perfeito? E aqui nessa função anônima, vou estar colocando os meus parâmetros que eu vou estar trabalhando no meu caso de teste. O primeiro, como estou trabalhando com essa sintaxe aqui, ele está entendendo que eu estou passando uma lista, tá? Então, o nome que eu colocar aqui, quando eu for digitar o conteúdo, né, com o expect, quando eu for chamar esse produto, na verdade, é uma função por conta dessa sintaxe que eu estou trabalhando aqui, tá certo? Depois, a quantidade, depois a mensagem, tá? A mensagem, pessoal, vai se referir a essa mensagem aqui da exceção que a gente vai estar comparando, né, com o resultado válido, né, o resultado gerado com o resultado esperado, tá certo? Bom, e aí eu chamo expect, como é uma exceção, né, chamo expect, né, ponto e vírgula, chamo uma função anônima. E aqui eu chamo carrinho, tá certo? Carrinho por quê? Carrinho porque é a variável que a gente está trabalhando aqui do objeto carrinho, tá certo? Que ele vai ser instanciado antes de executar esse nosso caso de teste. Então, carrinho.adicionar. Adicionar é uma função, porque adicionar, eu estou chamando o método adicionar, porque é o método que a gente está, que foi implementado e a gente está testando aqui, perfeito? Adicionar. O primeiro parâmetro do método adicionar, ele vai receber um produto, só que da forma como a gente colocou aqui, né? A gente chama como uma função, só por conta desse colchetes aqui, né? Da sintaxe que a gente está trabalhando, e depois aqui a quantidade, tá certo? Então, isso aqui a gente tem que preservar a quantidade de parâmetros, né? Logicamente, né? É o contrato desse método adicionar, perfeito? E aí, depois desse segundo parênteses, eu chamo toThrow e chamo a mensagem para comparar, tá? Quem que é essa mensagem aqui? O valor que a gente está colocando aqui, perfeito? Então, fecho as chaves aqui, parênteses aqui e aqui, perfeito. Então, está construído, a sintaxe, né, está certa. Vamos testar, ver se está tudo funcionando, se tem algum erro, não. Então, passou todos os testes, quer dizer o quê? Que a gente conseguiu testar essa situação, tá? Só que não faz muito sentido a gente testar essa situação aqui, porque a gente está testando apenas uma, né? Então, se é uma, a gente cria assim, tá certo? A gente cria assim. Só que, como a gente está trabalhando com testes parametrizados, o que eu vou fazer? Vou criar uma lista de parâmetros, uma lista de situações que todas essas situações aqui eu posso usar com esse expect, tá certo? Essa é a ideia. É como se tivesse esse caso de teste com esse expect, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Até o momento, antes de apresentar isso, você talvez faria um caso de teste para cada linha aqui, né? Para cada produto que foi instanciado. Então, você já viu que a gente pode, né, trabalhar com essa situação nesse formato aqui de testes parametrizados, tá certo? Bom, chamando aqui npm teste, todos os testes passaram com sucesso, perfeito? Bom, pessoal, e aí para finalizar, eu tinha falado no vídeo que a gente ia só ver o teste parametrizados. Eu gostaria de finalizar o vídeo, né, passando para vocês aí alguns comandos personalizados, tá, para estar rodando os testes. Talvez aí você vai criando o seu sistema e você tem vários suítes de teste, vários casos de teste que, dependendo do que você está implementando, não tem necessidade de você estar executando todos os testes, né? Então,
aí a gente pode estar lançando mão de alguns recursos para você estar pulando alguns testes, né, ou estar executando um teste específico, tá? Deixa eu ampliar minha tela aqui. Bom, para a gente rodar um teste específico, pessoal, basta a gente colocar aqui npx jest e o nome do caminho deste arquivo, tá? Ou também você pode colocar o nome do arquivo do teste. Então você vai desconsiderar o .test.js, tá certo? E vai colocar só o nome do arquivo. Então vocês podem ver aqui, ao invés dele rodar o produto e carrinho, ele rodou só produto. Com isso, então, a gente pode rodar só carrinho, perfeito? Foi rodado aqui, ó, uma suíte, 10 casos de teste passaram. Deixa eu colocar o padrão para eu chamar a atenção aqui, ó. Como eu criei dois arquivos, ele está entendendo que são suítes, tá? Então, vocês podem ver aqui que esse 2 aqui refere-se a produto e carrinho, e ao total nós temos 27 casos de testes aí que passaram, perfeito? Então, para executar um teste específico, uma suíte específica, npx jest, o nome do arquivo ou o caminho dele completo, tá? Bom, tem como a gente executar um caso de teste específico? Tem. npx jest -t, e aí você precisa indicar o nome exato, tá? Então você vem, copia lá no seu arquivo e cola. Olha lá, executou-se em uma suíte de teste um caso de teste e pulou o restante, né? Quando pula, dá esse skip aqui, perfeito? Então é uma forma de você especificar um determinado caso de teste, tá, pessoal? Ou um describe. Vamos ver aqui, ó, adição de itens válida. Então, npx jest -t chama, olha lá, ó. Aqui executou 2 casos de teste porque esse é um describe, né? Esse describe tem 2 casos de teste. Perfeito? Ou ainda você pode lançar a mão do recurso de... gente, esqueci. Expressões regulares, tá? Então, você pode colocar um determinado palavra, por exemplo, carrinho. Então, onde que tiver describe e teste, ele vai estar executando onde que tiver a palavra carrinho, tá certo? Aqui, ó, executou 10 casos de teste que todos têm a palavra carrinho, perfeito? Bom, e para terminar, isso aí é o comando que você pode colocar no terminal e com isso também, se for do seu interesse, você pode especificar alguns comandos lá do package.json. E aí você pode estar alterando também no seu código, tá? Por exemplo, você está dentro desse código, você quer que apenas este seja executado nesse arquivo aqui. Então você coloca only depois do it, tá? Aqui eu estou dentro de carrinho, então vou colocar aqui para fazer teste, npx jest e carrinho, nome do arquivo. Olha lá, um teste apenas foi executado, e também você pode indicar que ele deve ser pulado, tá? Então, eu venho aqui e executo o carrinho de novo, então ao invés de executar 1, eu vou executar 9. Por quê? Porque eu indiquei que no momento esse caso de teste ele pode ser pulado, tá certo? Pessoal, então é isso que eu gostaria de passar para vocês, aqui é o básico, né, do teste unitário, e daqui para frente, dependendo da situação, né, que vocês forem escrever, vocês vão acessando a documentação oficial para estar utilizando outros recursos, né, como eu mostrei para vocês, as funções específicas para números, né, para campos, né, booleanos, né, para possibilidades de valores de variáveis, né, arrays, listas, enfim, tá certo? Bom, pessoal, então é isso, bons estudos.